Quer começar? Já começou aqui, ó. Tá falando. Olá, pessoal. Vamos aqui. Oi, pessoal. Tudo bem? Estamos aqui no Museu Simonense Alaúde da Mata, convidando vocês aí para conhecer um pouquinho desse museu, esse patrimônio aqui de São Simão. E nós estamos aqui, ó, o Sapulha, representando aqui o Departamento de Meio Ambiente e Agricultura. Meu nome é Maicon, sou daqui da Estação Experimental de Bento Quirino, Horto Florestal. Estamos aqui nesse museu maravilhoso e vamos conhecer um pouquinho dele e fazer uma roda de conversa com o arqueólogo hoje, Eliezer Botelho. E aí, Sapulha? Muito bem, Marcos, dando sequência aí na nossa Semana do Meio Ambiente, né? E hoje uma live bem diferente, contando um pouco da história desse museu maravilhoso. Você que ainda não conhece, se tiver oportunidade, com todos os cuidados dessa pandemia, você venha conhecer. Muita gente, até que nasceu em São Simão, não sabe conhece do patrimônio que a gente tem aqui, né? E vocês sabem, São Simão está prestes a completar 200 anos de história, né? E aqui tem muito mais que 200 anos de história. E quem vai contar, né, um pouco pra gente hoje aí, essa relação do homem primitivo com o meio ambiente e toda aquela outras histórias mais que tem aqui, é o nosso amigo arqueólogo, né, o Eliezer Botelho. Então convido vocês a compartilhar essa live, a se interar com a gente, faça suas perguntas, Eliezer está à disposição. Então sintam-se em casa no Museu Histórico de São Simão, Alaúde da Mata. E para visitar o museu é muito fácil, é pertinho da prefeitura, Rua Campos Sales, número 177. Venha fazer a sua visita, entre em contato aqui com o museu, depois a gente vai passar o telefone, todas as informações. E vamos aí prestigiar um pouquinho do nosso museu aí, né? Vamos fazer uma panorâmica aqui e entrar, conhecer as salas, conhecer um pouquinho da história do nosso povo, né? E é isso aí. Muita história para contar, Muita história, né? para contar. Então vamos lá. Vamos lá. Vamos fazer uma panorâmica aqui. Esse é o Museu Histórico Simonense, Alaúde da Mata. Essa é a fachada. Fica pertinho aqui do posto de combustíveis. Ele fica numa esquina. E vamos lá conhecer o museu e todos os atrativos dele. Cadê a Glória? Glorinha, estamos entrando aqui. Oi, boa tarde. Olá, boa tarde. Essa daqui é a Glória Carvalho, ela sempre está aqui, né, no museu. E aí, Glorinha, vamos conhecer um pouquinho do museu? Vamos lá. Vamos isso lá. Aí. Gente, aqui ó, é o Museu Histórico Simonense Alaúde da Mata, tá? É um museu histórico. Ele conta toda a história de São Simão, desde a Pedra Lascada até a Revolução de 32. Legal. O museu ele é administrado pela Fundação Cultural Simonense, que foi fundada em 1978, tá? E ela administra o museu juntamente com a prefeitura. Então a prefeitura cede o prédio, mantém as despesas, reforma, tudo isso por conta da prefeitura, e o museu a fundação, ela é dona do acervo. Todo o acervo que tem aqui, ele pertence à Fundação Cultural. Então, praticamente, vamos dizer assim, o museu é a união entre o prédio que pertence à Prefeitura Municipal de São Simão e a fundação que administra o seu acervo. A união entre os dois institui o Museu Simonense Alaúde da Mata. Isso. Esse museu, ele tem alguma relevância ou não, Glorinha? Olha, esse museu, ele é principal, tá? Referência em cultura, em arqueologia e na imigração simonense. E a gente tem também documentos, né, muito antigo, mais antigo até do que a cidade. Me falaram que tem um documento até da rainha. Tem, a gente tem Rainha Dona Maria, Dona a Maria Louca. I.
Dona Maria I, a louca. A gente tem aqui uma participação do casamento do Dom João VI com a Carlota Joaquina, que é de 1785. Bacana. Vamos conhecer então um pouquinho do museu. Mas me fala, esse museu ele é referência somente municipal, regional ou nacional? Esse museu ele é uma referência nacional, tá? Ele é usado como referência em todas as faculdades de arqueologia e de museologia. De arqueologia, porque todas as peças que tem nesse museu foram encontradas na região. São Simão tem em torno de 26 sítios arqueológicos e todas as peças foram encontradas aqui. Bacana. Quando a gente fala encontrado em São Simão, a gente fala da região, porque muitas peças foram encontradas em Serra Azul, em Santa Rosa, em Luiz Antônio, mas tudo isso pertencia a São Simão, Sim. na época que foi encontrado. Perfeito. Então, São Simão, quando o Simão da Silva requereu a terra, ele fez uma requisição que vai desde o Rio Pardo até o Mogi. Perfeito. Então, São Simão era um território muito grande, ainda é, em extensão ele é muito grande. Certo. Esse prédio aqui, ele foi construído, ele já era um museu ou não? O que ele era? Primeiro ele foi uma residência, tá? Depois ele foi reformado, essa parte era uma residência, depois ele foi reformado essa parte para ser uma escola. Então Certo. ele foi uma escola normal livre, que foi fundada em 1928. Ela funcionou como escola até mais ou menos em 1956, foi quando construiu o Caviga. Perfeito. E nessa entrada aqui, nesse hall de entrada, tem algumas preciosidades? Vamos apresentar? Claro, Então claro que vamos lá. Entrando no Museu Histórico Simonense Alaúde da Mata, Ó, a gente já se depara com algumas coisas, mas... A gente começa por aqui, tá? Aqui são os artistas simonenses. Esse daqui é um trabalho do Alaúde da Mata. O Alaúde da Mata, ele dá nome ao museu, por quê? Ele é um dos criadores da fundação, o Alaúde da Mata, Luiz Antônio Nogueira, Fausto Pires de Oliveira e José Pedro Miranda, foram os que criaram a fundação. O museu era só Museu Histórico Pedagógico. Com a morte do Alaúde da Mata, ele passou a ser Museu Histórico Simonense e colocaram o nome de Alaúde da Mata. Isso foi em 1991. Perfeito. Então esse aqui é um trabalho do Alaúde da Mata, tá? O Alaúde da Mata era um professor Sim. e arqueólogo. Esse daqui... Esse aqui é um trabalho do Marcelo Grasman, né? Que é referência simonense, inclusive do Brasil. Tá? Esse foi um presente do Núcleo Grasman, tá? Para o museu. E esse é um trabalho do Luiz Antônio Fiorini, que também é um escultor, né? E ceramista que a gente tem na cidade. Então esses são os artistas simonenses, a gente tem mais. Tem a Aleto Disco, tem o Toninho Gonçalves, tem a Márcia Graneiro que pinta. Sim. E a gente tem muito, São Simão tem muito artista. Grandes artistas. Grandes artistas, né? Mas eles tem o Zepa com o disco. Sim. Então são muitos artistas que a gente tem. Eu só falo esses foram que já fizeram exposição no museu. Sim, sim. Tá? Muito bom. Bom, temos aqui também algumas figuras emblemáticas da nossa história, né? Emblemática. Vamos conhecer algumas... Opa, voltando, probleminha técnico. Bom, nós temos algumas figuras emblemáticas aqui na nossa cidade que fez parte da nossa história, independente da sua situação, né? Vamos aqui começando por essa parte aqui, esse quadro. Olha, esse aqui é uma figura folclórica, emblemática, problemática. Esse aqui é o Diogo da Rocha Figueira, tá? Certo. Conhecido como Dioguinho. Ele foi uma pessoa que aqui em São Simão, ele é conhecido como bandido paulista, Sim. né? Mas a gente não, pela história que ele tem, que é tão interessante, que ele tem em torno de, que eu tenho aqui, tá? Eu tenho 5 trabalhos de TCC que foi feito sobre o Dioguinho. Então, quem digitar Dioguinho no Google vai saber toda a história e muita história. Legal. Tem filmes, tem livros, tudo sobre ele. Exatamente. E ele foi um morador aqui da cidade de São Simão. Ele nasceu em Botucatu, Sim. né? De lá ele veio pra cá. A maioria, ele cometeu, gente,
Dos 18 aos 33 anos, ele cometeu 24 crimes, que a gente tem os processos aqui. Ele Certo. nunca foi condenado. Por que ele nunca foi condenado? Porque ele era oficial de justiça. Então, sendo oficial de justiça, em nenhum dos crimes ele foi condenado. Ele foi oficial de justiça, de justiça na época Olha, republicana ou ele Na transitou? época, não, ele em São Simão, a maioria dos crimes dele foram cometidos até 97. Certo. Tá? Em 1897 foi quando ele morreu. Uhum, Então, ele viveu 33 anos. certo. Ele viveu 33 anos, Uhum. tá? E nesse período ele cometeu todos esses crimes. Nós E estamos- uma curiosidade sobre o Dioguinho é que ele nunca foi preso. E quando ele morreu, ele estava no rio, a polícia chegou, né, de tocaia mesmo, Sim. e atirou. E ele caiu no rio, no Mogi. Quando ele caiu, acharam que ele tinha se afogado, mas o corpo dele nunca foi encontrado. Certo. Ao lado nós temos o brasão da Câmara Municipal de São Simão. No caso, esse brasão é do período de transição entre o Império e a República, né? Isso. Nós podemos até ver aqui Estados Unidos do Brasil, 15 de novembro de 1889. Nós temos uma foto realmente de como era o Dioguinho. Aí, pessoal, se vocês não conhecem como era o Dioguinho, esse é o Dioguinho. E vale ressaltar que ele foi o quê? Vereador? Isso, ele, na Câmara Municipal, inclusive, ele assinou a ata, né, a famosa ata da Proclamação da República. Certo. Então, ele transitava pelos poderes. Entendi. Vamos agora conhecer alguns documentos. A parte documental aqui do museu. O museu tem documentos da época desde o Império, da fundação, até o período atual. Como que é? O museu, ele tem um convênio com o Fórum, né, de São Simão, que ele tem aqui todos os processos de São Simão, desde 1860, que vai até 1945. Certo. Então, todos os processos do Fórum, foi feito um projeto pela Fundação Cultural, que ao invés de eles irem para Jundiaí e ficarem arquivados lá, eles ficaram arquivados aqui com a salvaguarda do museu. Então eles estão à disposição para Estão à disposição para pesquisas e tal. muita pesquisa de cidadania, muita pesquisa de inventário, muita pesquisa de conclusão de curso, tá? Que legal, que então, bacana. muita pesquisa. Quem quiser fazer pesquisa, é só ligar para o museu e marcar. Legal. E nós temos algumas preciosidades aqui, né? Tem. A ata de proclamação da Isso. República, assinado até pelo Dioguinho, tem uma carta muito interessante. Vamos apresentar interessante. elas? Vamos lá. Aí. Gente, ó, aqui A gente primeira tem... carta que você gostaria de apresentar para nós. Ó, essa daqui é uma carta, o convite, tá? A participação do casamento do Dom João VI com a Carlota Joaquina. Na época, príncipe regente, né? Isso, não, ele Não, nem príncipe, era regente. nem era regente ainda. Ele era infante. Príncipe infante. Ele ainda tinha em torno de 15. 15. Ela tinha 15, ela tinha 9 e ele tinha 15. Então aqui, ó, é assinada, né, pela rainha, A Dona Maria. a Dona Maria. Certo. E aqui acho que não vai dar pra ver, mas ela tem uma marca d'água. Não dá pra ver. Não dá pra ver. Peraí que a gente dá um jeito. Olha, Belíssimo. ela tem uma marca d'água, tá vendo? Sim, sim. Ó, né? Realmente uma Que é carta uma- da que é- coroa portuguesa Isso, informando sobre o casamento isso. do príncipe. E ela é endereçada ao quarto Marquês de Marialva. Maravilha. Show. E essa daqui é uma carta que ela é endereçada ao Marquês do Paraná, tá? Ela tá mais apagadinha, mas isso é para mostrar que todas elas tinham uma forma de dobrar que elas já ficavam um envelope. Né? Olha, e aqui tem o carimbo, né? O carimbo, Carimbo, real. É.
Legal. E aqui a gente tem uma letra, né, que é um valor que era do Império para alguém, que era o senhor José Junqueira. José Junqueira. Tem aqui o selo, né, do imperador. Selos imperiais. Isso. Do Império do Brasil. E aqui, essa daí... Essa, ela é de 1873. 1873. Essa daqui é de 1870. Isso aqui é... Peraí que basta o óculos. Tem que pegar na mão, senão eu não consigo. A letra é muito fácil. Abertura de testamento. Legal, bacana. E aqui também a gente tem vários documentos, tá? Aqui são vários documentos. Aqui a gente tem um passaporte italiano. Passaporte italiano. Uma autorização, Legal, né, para sair da Itália e entrar no Brasil. Esse passaporte italiano, ele é datado de 1000... Onde está a data? Peraí. Gente, a data era escrita, ela não era. Então, aqui, tá, ó, 12 de setembro de 1880. Ela é escrita, Ela tá? é escrita ainda. Ela é escrita. Bacana. E aqui os documentos da proclamação da República. Aqui é uma cópia da ata, tá? Quem Da quiser ata. ver a original é na Câmara, tá? Tem Sim. que pedir uma autorização. E aqui a gente tem uma cópia da ata da proclamação da República. Bacana, legal. Bom, já no começo dessa visita, adentrando o museu, já tem muita história aqui para ser contada, né? Agora nós vamos conhecer um pouquinho das salas do museu, né, Lori? A primeira sala que nós vamos conhecer, qual que é a sala? É a sala da Revolução de 32, é o Memorial de 32. Memorial de 32, 1932. Isso. O que aconteceu em 1932? Olha, em 1932 a gente teve a Revolução Constitucionalista, tá? Que o Estado de São Paulo queria mudar a Constituição, né? Uhum. E qual é a ligação com São Simão? São Simão teve um batalhão que saiu daqui de São Simão para ir para a Revolução. Então foram 66 voluntários, né, que saíram de São Simão para essa Revolução. Eles foram, né, participaram da Revolução e voltaram, não houve baixa dos voluntários. Houve baixa, sim, da polícia, né, do que foi convocado. Então a gente teve 2 pessoas que morreram nessa Certo. guerra, nessa Revolução. Vamos conhecer um pouquinho da sala da Revolução de 1932. Aqui a gente tem a foto, né, dos revolucionários. Lá tem os mísseis, granada, algumas balas, mas todas elas estão sem a pólvora, desmuniciada. Condecoradas, Isso. granadas, legal. Morteiros, isso aqui? Isso. Morteiro, Míssil, né? Míssil, Hoje espada. seria míssil. Legal, bacana. Aqui a gente tem a documentação, tá? Algumas são réplicas, como a carta do Santos Dumont. Uma carta que o Santos Dumont escreveu para os revolucionários. E a curiosidade, não uma curiosidade, dessa carta é que ele escreveu essa carta no dia 14 de julho, né, de 1932, e ele se suicidou no dia 28 de julho de 32. Nossa. Legal, tem algumas cartas aqui, algumas... Aqui são sobre o período. relatórios. Esse senhor, ele é de Santa Rosa, tá? O senhor Sebastião, ele é de Santa Rosa. Santa Rosa de Viterbo. Ele foi comandante de um batalhão e esse é o relatório que ele fazia para entregar. Todo o material que tem nessa sala, ele foi doado pela família do Certo. revolucionário, tá? Legal. E a curiosidade que tem também é que nesse prédio tinha uma escola normal. E as meninas que estudavam aqui, elas queriam participar da Revolução, mas não tinha como, porque a mulher não ia para a guerra. Então elas ficaram aqui colaborando, fazendo os uniformes, tá? E aqui a gente tem uma reportagem no estado inteiro, né? As mulheres, elas se manifestaram, mas aqui em São Simão, elas faziam as fardas, elas arrecadavam comida, elas arrecadavam ouro. E elas arrecadavam tanto material que no fim acabava indo para outros batalhões também.
Bacana. E aqui a gente tem a bandeira, né? Que foi utilizado durante a Revolução. Ela foi utilizada durante a Revolução e ela é uma bandeira separatista porque ela tem o estado de São Paulo, o mapa do estado de São Paulo, no lugar do mapa do Brasil. Até acho que 2014, 2015, essa era uma das únicas bandeiras que tinha no estado. E a bandeira atual nossa? Isso, é essa daqui. Com o brasão do Brasil. Do Brasil e não do estado. Tanto que os revolucionários, eles fizeram a bandeira e fizeram o próprio dinheiro. Esse aqui é um dinheiro que eles cunharam na época da Revolução, que é Tesouro do Estado de São Paulo. Bacana, um dinheiro próprio. Dinheiro próprio, da bandeira própria própria. Revolução. Né? Como se fosse se eles fossem um país mesmo, São Paulo. Algumas munições aqui, alguns utensílios, né? Isso. Água, legal. Marmita, não tinha ração na época, era marmita mesmo, tá? E a curiosidade do piano, tá? Esse piano, São Simão foi a única cidade que fez um hino para os revolucionários. E esse piano, ele foi colocado para tocar esse hino quando os revolucionários estavam partindo. Bacana. Ele pertenceu ao Antônio Pires de Oliveira, né? Que é irmão do Fausto Pires de Oliveira e que também foi um revolucionário voluntário. Legal. Bom, vamos para outra sala. Qual que é a próxima sala? A sala da imigração. Sala da imigração. Sala da imigração. Nessa sala, a gente tem objetos que foram doados, né, pelas pessoas de São Simão, tá? Tudo nesse museu foi doado. Certo. Cada peça desse museu conta uma história. Uma coisa que a gente sempre deixa claro é que o acervo museológico, ele não tem um valor monetário, mas ele tem um valor histórico. Sim. Então, qualquer peça que você troque, que você quebre no museu e vá trocar, então você perde a história daquela e vem uma nova história. Exatamente. E até um valor emocional, né? Porque a gente tem um vê valor afetivo, né? Da peça que a pessoa trouxe até aqui, ela doou, né? Uma parte da história dela para que fosse voltada para o pessoal de São Simão. que não passa e que não torna assim somente dela, né? Mas Isso. já passa a ser da sociedade, né? Isso. Legal. Esse é o objetivo do Museu Histórico Simonense, que é contar. Vamos começar por aqui. Aqui, a gente está em fase de catalogação, tá? Então está um pouco juntinho. O museu está passando por uma fase de catalogar, de arrumar todo o acervo. De inventário, né? De ver o que tem, o que não tem, o que serve, o que não serve. E em 2018 foi feita a política de acervo do museu. Certo. Antes disso, a gente não podia descartar, a gente não podia fazer nada com o material. Agora não, por essa política, ela foi aprovada pela Câmara, ela foi aprovada pelo nosso parceiro, né, que é a Prefeitura. Então, a gente pode descartar o material excedente e descartar o material que não é de interesse histórico para o museu. Legal, bacana. Bom, vamos começar aqui por esse cantinho aqui, Glorinha. O que é isso daqui? Isso aqui em São Simão teve uma fábrica de vinho de laranja, tá? Legal. E isso aqui é onde colocava o vinho para decantar. Bacana. Olha. E esse aqui, olha, é um prêmio que São Simão recebeu. Ele recebeu a medalha de prata pela borracha de mangaba, né? Aquela frutinha amarelinha. Sim, mangaba. Então, pela borracha de mangaba e pelo vinho de laranja e pelo café. Bacana. Olha quantos utensílios. Utensílios de chá, café. Esse aqui é o serviço de café, esse aqui é ponche, a jarra, esse aqui é para servir docinhos. Isso aqui é uma coisa que pouca gente conhece, que não se usa mais, que é um cinzeiro, ó, não dá pra ver, mas aqui tem a parte de colocar o cigarro. Sim, sim. Tá? Muito antigo. Esse aqui também é um cinzeiro, esse.
Isso é peça de museu mesmo, tá? Não Sim. pode usar mais. Não pode usar mais. Não pode usar mais. Os Licoreira, ferros, a brasa, isso. a evolução, né? Uhum. Os liquidificadores, o telefone. E uma coisa, gente, se vocês olharem tudo que tem aqui, ó, dá uma geral nessa parte todinha da imigração, Sim. tem um material que não tem aqui, que é o plástico. Exatamente. Então, a gente tem peças aqui que tem mais de 100 anos. E nenhuma com plástico. E nenhuma com plástico. Aqui pode parecer, né? Fala, isso aqui é plástico. Não, não é. Isso aqui chama baquelite. Tá? Que é uma outra mistura. É de petróleo também, mas é uma coisa que dura mais. Nossa, bacana. Olha quanta coisa, os quadros, esses quadros, a Câmara Municipal antigamente, né? Aquela casa perto da Aqui a gente prefeitura, fala que é a casa da Zoé. perto da Santa Casa, que infelizmente está o estilo de vida da época, né? Com aqui os E essa casa utensílios. aqui é a casa que tem aqui no final da rua, na Campos Salles. Hoje ela parece que é de tijolo à vista. Nós temos vários aqui, moedores. E aqui também, olha, gente, a gente tem café aqui, café. porque tem muita criança que não sabe o processo, que é colher, secar, Tirar a casca do café para ficar esse colher, grão. secar, Torrar. E moer, Moer, para né? depois virar café. Exatamente. E o café é algo que... O café foi o que elevou São Simão até a década de 30. O café era tão importante na região que São Simão chegou a ter 4 ferrovias. Sim. Né? São Paulo, São Paulo, Minas, Mogiana, Tá. COF, né? São Paulo COF. Tá faltando uma? E a Melhoramentos. melhoramentos. Fairbanks. Algumas... Nós temos aqui malas. Isso tudo conta uma história, tá? Como eles chegavam, as malas que eles traziam, baú. Esse pilão aqui, ele é super importante, diria meu amigo. Ele foi feito pelo Benedito Geraldo em 1864. Nossa, mais de um século. Mais de um século, tá? Esse daqui. Bacana. E aqui a gente tem a parte de profissão, né? Aqui de marceneiro. Tem coisa curiosa, muito curiosa. Isso aqui é para tirar parafuso. Tem coisas que eu também não sei o nome, que é por conta do seu Dirceu, que sabe. Isso aqui também é parte de profissão, tá vendo? Sim, né? sim. Isso aqui é uma trena. Tá faltando uma trena aqui, gente. Uma trena. Tá faltando uma trena de... Talinho. Não. Não é. Isso aqui é balança. Isso aqui é uma balança. Esse aqui é para debulhar milho, outra balança. Esse objeto ele é usado até hoje, gente. Sim. Em algumas fazendas, sítios. Não me vende isso lá Também? Legal. no Tadeu tem. Eu Olha. tive a curiosidade de ver, no Tadeu tem. E essa é a parte, né, de saúde. Parte de saúde. E aqui é do sapateiro. Aqui, ó, tem a foto de quem doou essa bancada. Os doadores. Bacana. Uma escrivaninha aqui? típica da época. Uma escrivaninha, caneta. Gente, essa caneta aqui, tá? É uma caneta que a gente molhava na tinta para escrever. Só que essa caneta, ela foi fabricada no Simão da Silva. O Simão da Silva tinha uma fábrica de caneta. Legal. Então, ela foi fabricada no Simão da Silva. Bacana. Simão da Silva, colégio. Colégio, desculpa. Colégio? Legal. Na escola Simão da Silva. E temos aqui uma máquina Uma máquina fotográfica. fotográfica. Tá? Essa máquina, ela pertenceu ao avô do Tili, que é o Ângelo Zerbeto. E essa máquina, ela é artesanal. Nossa. Ela é feita com folha de sanfona, com registro de água e banquinhos. Perfeito. O que é original, assim, o que é mesmo, é a lente, né? Ela funciona, gente. Essa máquina, ela ainda tira foto. O problema é que você não tem onde revelar. Você pode bater a foto dela com aquele de fazer raio-x, Sim. né? Você pode recortar e fazer a foto dela. Bacana. E a última parte é... Essa parte é a vitrine do seu uniforme. O
Seu Vitório, acho que todo mundo conhece Papai Noel, né? Ele nasceu no Brasil e foi embora para a Rússia. Na década de 40, ele foi para a Rússia. Só que depois ele não pôde voltar para o Brasil e ele deixou uma irmã aqui. Aí ele foi, quando ele voltou, em 2004, que ele pôde sair da Rússia. Aí ele voltou para São Simão e cada 2 anos ele vai para a Rússia porque ele tem uma filha e uma neta lá. A última vez que ele foi em 2017, no ano da Copa. E ele trouxe tudo isso porque ele quer mostrar que em São Simão também tem um imigrante russo. Legal. Então ele trouxe tudo da casa dele, tá, para fazer essa vitrine. Porque ele tem 87 anos. Então ele não sabe se ele vai voltar para a Rússia e voltar para cá. E agora parece que está fechada a Rússia, né? Ele não pode voltar. Então ele já trouxe tudo para ficar no museu representando a Rússia. Beleza. E agora a última sala. Apresenta o nosso arqueólogo. Isso aí. Essa sala é onde tudo começa, né? Vai da Pedra Lascada até a Revolução de 32, que é a história de São Simão, tá? Mas aqui quem vai falar é o Eliezer, que é o arqueólogo do museu. É isso aí, Eliezer. Olá, boa tarde a todos, a todas. Primeiramente, obrigado por ter vindo, aceitado esse convite. Gente, nós estamos aqui com o Eliezer Botelho, né? Se apresenta aí, fala um pouquinho sobre a sala e depois a gente faz essa conversa, né? Bacana. Meu nome é Eliezer Botelho da Silva, sou arqueólogo formado pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás, PUC Goiás. Terminei meu mestrado em arqueologia também, pela Universidade Federal de Sergipe. E estou em parceria aqui com o Museu Histórico Simonense Alaúr da Mata. E essa sala é uma sala muito especial, principalmente que traz toda uma história dos povos originários do município. Legal. Para muitas pessoas, a história do Brasil começa com a chegada dos portugueses, e aí toda a sua miscigenação que trouxe os holandeses, os espanhóis, portugueses, os africanos, toda essa miscigenação começa a história brasileira. Só que não, há um período, há povos, grupos, etnias que ocuparam essa região muito antes da chegada dos portugueses. Uhum. E aí, no caso, são os índios que ocuparam essa região. E eles deixaram para nós um riquíssimo acervo arqueológico que esse museu ele guarda muito bem e tem em sua exposição. É uma relíquia essa sala para o município e para toda a região de São Simão. E antes da gente fazer essa roda de conversa, falar um pouquinho sobre o homem primitivo, que é o nosso tema, o homem primitivo e a harmonia que ele tinha com a natureza, antes de todo esse processo, né, do homem de utilizar a natureza para sua sobrevivência e modificar o meio ambiente. Vamos conhecer um pouquinho dessa sala, você fala um pouquinho e depois a gente entra nessa roda de conversa aí. Bom, o que nós temos aqui? Aqui é uma vitrine geral. Sim. Aqui não tem somente da arqueologia pré-colonial, pré-histórica, mas sim do contexto histórico também, depois do processo de colonização. Aqui tem peças, conchas, ossos, escamas de peixes, tem louça, tem o tijolo, a fabricação de um tijolo. O processo, a tecnologia, né, no caso, da fabricação do tijolo. O processamento do ferro. Exato, a incorporação do ferro, principalmente na tecnologia que era da época. Aqui sim é uma peça arqueológica, uma cerâmica, é uma borda, né, de um vasilhame cerâmico. Esse daqui é uma peça Hichoko, que é de um grupo Carajá. Eles são de Goiás, é um grupo, eles vendem o artesanato de forma... o artesanato eles fazem e transcendeu o conceito de gênero, porque é só as mulheres que faziam aquela peça. E com a necessidade da comercialização, também os homens incorporaram essa prática. Então é uma questão até
feminista, uma discussão sexista sobre processos, como isso está incorporado também na arqueologia. Bom, essa é uma vitrine inicial da sala, onde mostra de uma forma geral, de um contexto, do que você vai conhecer e encontrar aqui na sala. Logo em seguida, chamado ciclo de vida, e aqui está exposto alguns materiais de pedra, de lítico, né? O termo técnico é lítico, material lítico, que no caso são as pedras lascadas, polidas, e etc. Por exemplo, aqui a gente pode ver, aqui tem algumas classes diferentes de materiais. Esses materiais aqui, como os raspadores, qual é a função do raspador? Qual era a função de um raspador na pré-história? E a gente parte do princípio de tecnologia. O que é tecnologia para nós? A gente tem um conceito um pouco distorcido, que tecnologia é simplesmente meios digitais, tecnológicos no sentido máquinas, né? Máquinas e etc. E a tecnologia, ela transcende esse pensamento, ele está muito mais ligado à manufatura, o pensamento, toda uma construção de ideias, também entra no conceito de tecnologia. Então, essas tecnologias eram aplicadas em pedras lascadas, e não era um processo tão simples, simplistas. Futuramente, aqui no museu, a gente pode até fazer uma oficina de lascamento, e vocês podem observar o quão complexo é essa tecnologia de fazer o lascamento. Existe uma necessidade de um ângulo para você debitar, existe a forma de você escolher a peça, e etc. E aí fazer os gumezinhos, deixar ela do jeito que você utiliza. E aí depois a gente vai entrar numa roda de conversa sobre a questão ambiental, da questão do homem com o meio e tal. Sim. E é muito associado com essas peças, porque a necessidade deles do dia a dia, muito dessas necessidades eram supridas através da utilização dessas peças, dessas tecnologias. Por exemplo, o raspador era utilizado para raspar couros e etc. Aqui, por exemplo, tem a mão de pilão também, que era muito utilizado, tem machado polido, tem lascas, lascas pequenas, né? Também na arqueologia tem a micro-lascas e etc. Então esse material aqui de pedra lascada é fundamental, e muitas das vezes, e é muito comum as pessoas, no senso comum, as pessoas olharem com certo desprestígio para com essas peças, mas não, aqui há uma tecnologia gigantesca por trás disso, de confeccionar, existe uma cadeia operatória desde a hora da matéria-prima, por exemplo, não é como, por exemplo, a forma de debitar depende muito da matéria-prima, ou seja, a capacidade cognitiva de você associar o que você vai fazer para o que. Então você tem que identificar elementos na natureza que te permitem você utilizar desse seu conhecimento empírico, porque você vai aprender desde pequeno a manusear, você vai utilizar esse conhecimento empírico para suprir suas necessidades. Ou seja, então há uma rede de cadeias operatórias que são inclusas nesse dia a dia, né? Nessa confecção de pedras, de peças de pedras, né? Então é muito importante, e o Museu Simonense ele tem todo esse acervo disponível para visitação, e é maravilhoso, é incrível mesmo. Você vê, igual esse daqui, é tipo uma mão de pilão, né? Mão de pilão. Imagina você pegar uma pedra e você confeccionar para que você possa tirar a casca de, por exemplo, aí, vamos supor, né? Não, mas café, sei lá, grãos assim mais... Exato. Vários tipos de elementos que você consegue utilizar a mão de pilão, que você consegue utilizar. O milho, por exemplo. Milho é um produto que não foi
colonizado, que não foi trazido aqui na nossa, e aí eu vou usar de uma forma macro, na nossa América do Sul inteiro, você consegue identificar uma variedade gigantesca de milhos pré-colonial que eram utilizados, os incas, os astecas, mais a América Central. Você consegue identificar uma variedade gigantesca desse alimento, e muitos eram processados através de mão de pilão, o machado, a machadinha. É assim, importante mesmo chegar nesse momento e compreender que a arqueologia brasileira ela é muito dividida em dois períodos, muito marcados assim, na pré-história. Ela é dividida em duas partes. Primeiro, são aqueles grupos nômades, que eram aqueles grupos caçadores-coletores que eles caçavam e coletavam. E aí andavam em pequenos bandos, né, considerados bandos, e aí viviam em grutas, e essas peças mais antigas de pedra lascada eram muito associadas a esses grupos, porque eles tinham por necessidade de se deslocar. Eles estavam aqui em São Simão hoje, amanhã iam para outra região. Quando tinha fartura de alimentos e recursos naturais, eles estavam lá. Quando não tinham, eles simplesmente partiam, pegavam suas trouxinhas, abre aspas, né, e mudavam-se de local. Isso daí é o primeiro cenário, são os grupos, são nômades, né? Depois, com o passar do tempo, e aí algumas correntes teóricas elas nos permitem afirmar, aumentou a densidade populacional, tinha necessidade de maior consumo de alimento, e aí começou a formar as aldeias, que aí entram os horticultores ceramistas, que aí entram a produção de cerâmica, aí entra a agricultura, né, para esses grupos, e aí a gente consegue compreender muitos elementos que a gente encontra nessa sala. Então, a nível de caracterização geral, existia essa subdivisão na pré-história brasileira. Perfeito. Aqui, a arqueologia. Fala um pouquinho, o que é arqueologia? A arqueologia é uma ciência que ela estuda através dos vestígios deixados pelos grupos que ocuparam aqui. A gente consegue, através da arqueologia, estudar quais são os modos, quais são o pensamento do dia a dia. A gente consegue, Michael, através de uma análise, por exemplo, de pedra lascada, a gente consegue identificar, fazer uma diacronia do sentido que a pessoa estava usando, estava fazendo, confeccionando aquela pedra. Isso sem nenhum registro. Então, a arqueologia, ela é muito importante para a história originária dos municípios, de cada região. E em São Simão, há 26 sítios cadastrados na base do IFAM. 26 sítios arqueológicos? 26 sítios. É um dos maiores municípios do estado de São Paulo que tem maior quantidade de sítio. Então, assim, e do Brasil. Na região é o município que tem maior concentração de sítios. É uma riqueza gigantesca, imensurável. A gente não consegue dimensionar essa riqueza através dessa distribuição. E há muitos relatos de que há mais sítios na região que ainda não foram cadastrados, catalogados, estudados, pesquisados, identificados de quais são as suas peças. E tudo isso a gente está tentando, através de um projeto, movimentar, ir atrás e fazer esse mapeamento do município. E aqui, esse quadro, ele mostra algumas partes da região onde tem sítio. Por exemplo, aqui no EQ, mostra... Aqui é um mapa, uma estrutura geomorfológica de toda a região, onde mostra a localização de alguns pontos importantes do município, daqui do município, da formação do município, e alguns sítios arqueológicos. Aqui apenas tem só 4 sítios informados aqui, mas tem... Não, na verdade tem 5. Tem 5 sítios cadastrados,
informados Nesse mapa aqui. nesse mapinha. Aqui é a cidade de São Simão, tem alguns sítios aqui. Em volta, aqui é o Cruzeiro, Morro né? do Cruzeiro, a cidade. A cidade. E mais aqui. Perto do Rio Tamanduá, né? Isso, aí é onde tem a maior concentração. E por quê? Por que explica isso? E aí volta, Maicon, uma discussão que a gente estava comentando agora há pouco sobre isso. Por que há muita concentração de sítio? O município de São Simão é uma concentração de argila bastante grande, há várias jazidas no município. Isso explica porque os grupos originários escolhiam essa região, justamente na confecção de vasilhames cerâmicos, que é a sua principal matéria-prima que eram utilizados. Então isso explica por que São Simão foi um município de predição dos grupos que ocuparam. Nesse painel aqui tem uma réplica do que seriam os estratos geológicos, quais são as camadas, né? Existem vários tipos de camada, percebe-se que há uma réplica de material arqueológico na segunda camada, ou seja, no subsolo. Sim, legal. E aí a gente consegue identificar onde que a gente encontraria sítios localizados numa escavação. Isso aqui é muito interessante porque mostra de forma ludo como seria uma escavação, né? Sim. Algo bem lúdico. Ah, melhorou agora sim. Você vê, a primeira é a parte natural que a gente está acostumado a ver. É o solo, né? Solo, as florestas e tal. Para baixo já é onde a gente encontra o material dos nossos antepassados. Vamos dizer assim, subsolo, né? Subsolo, exatamente. Já tá o subsolo. Embaixo e essa aí, cinza Embaixo, aí depende de várias características de Sim. cada região. Cada região pode variar. Às vezes essa camada sedimentar aqui, ela esteja pequena, às vezes ela esteja num pacote. Aí a gente já entra um pouco na geologia, nós estamos na bacia do Paraná, bacia sedimentar do Paraná, nós temos a maior concentração de solo no Brasil, é o latossolo, ou seja, um pacote espesso de camada, que aí através disso você tem vários elementos naturais e antrópicos nesse caso, né? Como os artefatos dos grupos que ocuparam aqui. Bom, e nesses artefatos aí, nós temos aqui uma peça, de cerâmica, né? Possível, Sim, é cerâmica. E caracteriza é um caixão? É um caixão. É um caixão, literalmente é um caixão. Vamos só encostar aqui. Isso aí para visualização. Bom, essa peça aqui, meu Deus, ela é uma parte de uma outra peça. Ela está no conjunto. O que é isso daqui? Isso é uma urna funerária. Isso, melhor definição. Para isso, faz necessário a gente exemplificar qual é a sua função. Qual é a sua função na pré-história que utilizavam essas urnas. Existia dois tipos de sepultamento. Sepultamento primário, onde o índio morria e sepultava ali numa vala. Pronto, aqui é um sepultamento primário. E existia o sepultamento secundário, que seria retirada daqueles ossos da primeira vala e colocados dentro dessas urnas funerárias. Ah, então o corpo não iria após? Não, até mesmo porque não caberia, né? Um indivíduo não caberia, então Existe assim algumas tribos, algumas assim que a urna ela é grande já para caber um corpo dentro. Bem pouca. Há algumas exceções. Nada na arqueologia, na ciência, nada tem uma afirmação absoluta, que nem tem um quadro que representa. Sim. É uma grande exceção que acontecia. Sim. Mas em grandes do senso comum da arqueologia era de forma secundária, tanto que tinha a posição era decúbito frontal, ou seja,
não sei o que é decúbito, é igual o bebezinho, o feto, né? Tá lá na barriga, ela tá na posição decúbito frontal. Então aquela posição era muito utilizada. E principalmente, interessante falar que há uma certa complexidade na formação de um vasilhame cerâmico desse. E aí eu pergunto para vocês, era todo mundo que usava um vasilhame cerâmico desse? Não era todo mundo. Era sempre pessoas, o líder da tribo, o guerreiro que conseguiu uma grande façanha. Eram pessoas, era sempre ligada a pessoas importantes. Por exemplo, a gente conhece dentro de um senso historiográfico, as pirâmides do Egito tinham também as suas câmeras funerárias e tal. Quem é que utilizavam as maiores pirâmides? São sempre as pessoas de destaque dentro de um grupo, de uma sociedade. Isso não era diferente da pré-história, isso acontecia, não era todo indivíduo que era sepultado dentro dessas urnas funerárias. Legal, bacana. Aqui nós temos algumas peças de cerâmica. Só que aqui essa exposição ela tem um enfoque maior no tratamento de cada cerâmica. Tudo isso na arqueologia brasileira é comum. Por exemplo, aqui de unha, o tratamento poderia ser de unha, poderia ser alisado, poderia ser enrugado. E cada pecinha dessa aqui tem a sua instrução aqui embaixo, tal. Essa é uma outra urna funerária? Não. Essa urna aqui era a base daquela ali. Aquela estava sobre essa daqui. Então essas duas peças fazem parte de uma só. Uma só peça? Exato, essa é uma parte só. Tanto que não é uma regra muito comum na arqueologia, geralmente uma dessas daqui é para uma só, mas aqui em São Simão foi identificado essas duas, aquela como tampa dessa daqui. Essa daqui, inclusive, quando foi identificado material ósseo, ou seja, havia sido sepultado um indivíduo, né, no caso um índio ou uma pessoa da tribo, do grupo que foi sepultado nessa urna funerária. Bacana. Bom, aqui é apenas uma demonstração de lascamento, de como seria essa debitagem, né, de forma técnica, porque é uma forma de debitar a pedra. Bom, aqui, por fim não tem mais coisa, mas aqui é onde a gente tem um acervo preciosíssimo de material de ponta de flecha, ponta de projétil, que era utilizado para caça, muito utilizado para caça. Inclusive há alguns que há elementos de uso. Por exemplo, há marcas que foi utilizado essas peças. Bacana. E aí, o Maicon e todos que estão assistindo, importante é dizer que essas pontas de flecha, pontas de projétil, muitas das vezes elas possuíam um valor simbólico. Sim. Um valor simbólico, por exemplo, aquela ponta atingiu uma grande caça que supriu o recurso de toda a tribo. Então essa ponta, muitas das vezes, aquele indivíduo, quando ele viesse ao óbito, eram colocados em volta do sepultamento esses artefatos como uma forma ritual, simbólica e etc. Tudo isso a gente identifica na arqueologia, a gente encontra numa escavação, a gente consegue identificar todos esses elementos. Por isso que é importante que todo mundo que identifique peças comunique um arqueólogo, porque às vezes o deslocamento de uma peça de um local atrapalha o entendimento, a compreensão do que seriam essas peças, no que seriam utilizadas, para quê e por quem.
Então, uma peça sem contexto, ela perde muita característica da sua função, daquilo que a função a gente até entende. A gente até entende, porque a gente consegue ter elementos técnicos de identificar, por exemplo, aquela peça era para quê. Entretanto, fica muito solto. A arqueologia ela não está mais preocupada em saber por que aquela peça funciona. Ela está preocupada em saber quem utilizou, o contexto dela, ela está associada a uma outra coisa, o que é isso? Por exemplo, essas peças de pedra, de cerâmica, elas são através de elementos naturais, que a gente vai discutir agora à frente. Sim. E esses elementos, eles estão na natureza, eles são passíveis, são os recursos naturais, né? Eles têm a necessidade de ir a campo buscar esses elementos. Então, é um contexto um pouco mais macro de análise. A partir do momento que você tira essas peças desse contexto, você perde toda uma informação por detrás que você poderia estar associando. Bacana. Aqui nós temos também algumas peças, peças indígenas, né? Remo e tal, para saber como que era. Michael, aqui ó, é um exemplar de como aquelas peças... Como era aquela urna ali atrás. Exato. Como ela foi encontrada. Sim. É importante dizer que aquela ali são aquelas duas que a gente falou. Duas peças ali. Exato. E a alçada? A alçada está em curadoria, mas está aqui no museu também. Sim. Perfeito. A gente tem é que assim, é um pouco mais complexo porque envolve material óssea, e aí tem todo um controle de temperatura e etc. que a gente precisa ter cuidado. Mas tem aqui no museu, em curadoria, tem esse material guardado aqui no museu. Bacana. Vamos ver aqui um pouquinho dos nossos bastidores. A Gil está correndo. Didi. Fala, Didi. Glória, fala. Gente, ó, eu queria avisar vocês, tá? Que o museu, no momento, eu tô sem máscara. No momento, ele tá fechado, tá? A gente abre, assim, para visitação com hora marcada, tem que agendar, dentro do protocolo, e que ele vai entrar em reforma, por isso que a gente não abriu. Então, a partir de agosto, em agosto, a gente vai reabrir o museu com uma exposição do Toninho Gonçalves. Então, vai ser muito legal. Quando vai ser? Vai ser do dia 7 ao dia 28 de agosto. Uma exposição com o Toninho Gonçalves. Nesse tempo, a gente tem feira de artesanato, tá? Sexta-feira agora, sexta e sábado tem a feira de artesanato com todo o protocolo, mas o museu, para visitação e para pesquisa, você tem que agendar. Beleza. Tá? Isso o Rodrigo Carvalho, tá? Você agenda a sua visita, liga aqui, tá? Depois e a gente passa o telefone. Tá bom? A gente passa o telefone depois. Vem cá, agora vamos falar um pouquinho, né? O Didi, vem pra cá, o Didi aí, ó. Se segura aqui pra nós. Aí. Bom, pessoal, agora vamos falar algo importante aqui. Nós conhecemos um pouquinho do Museu Alaúde da Mata. Quer vir mais pra cá? Nós conhecemos um pouquinho do Museu Alaúde da Mata. Está aqui o Didi, educador ambiental aqui da cidade. O Eliezer, quero agradecer por ele poder participar aqui conosco. Ele é de Santa Rosa de Viterbo, estava aí no Ceará fazendo seu mestrado e tal. Sempre ajuda, né? Sergipe. E é muito importante a gente ter um apoio, né? Principalmente porque a alma do museu é mais arqueológica e tal. Chega mais pra cá, Gabriel, pode chegar. Aí. Bom, tá pegando nós três aqui? Não, eu tô tentando pegar os três. Mais pra cá, a gente tá de rasca, tá? Deu certo agora? Bom, vamos falar um pouquinho sobre o homem primitivo e a harmonia que ele tem com a natureza. Nós percebemos aqui, adentrando o museu, várias épocas da nossa história. Nós aí contamos um pouquinho da Revolução de 1932, os imigrantes com todas as peças deles, como eles trabalhavam e tal.
Temos aí algumas passagens históricas da política, como temos ali a ata da proclamação da República no Brasil, passando de colônia, império, república. E agora vamos contar um pouquinho dos nossos ancestrais, aqueles que viveram aqui na nossa terra, como que eram os nossos primeiros pais, vamos dizer assim, os nossos ancestrais, o que eles eram, nômades, sedentários, o que eles faziam. A gente já deu uma demonstração, mas como que era assim? Era caça, produção, como que era? Então, quando a gente fala de natureza, meio e grupo pré-colonial, grupos originários, a gente precisa só mentalizar fora do nosso contexto. A gente enxerga hoje, então. Mas imaginemos assim, não ter ferro, não ter bauxita que produz o alumínio, não ter nada de construção grande, assim, tijolos, nada. Havia apenas a exposição sua com a natureza é gigantesca. Isso não tem nem como a gente desassociar isso. Inclusive, essa associação com o homem, com o meio, é uma relação que demanda muitas pesquisas arqueológicas de várias perspectivas, porque quer compreender como viviam, né? Como o homem que agia sobre a natureza, a natureza que agia sobre o homem, como é que ficava essa relação? E é uma relação diacrônica, é uma relação de duas vias. O homem interferia na natureza, mas a natureza também interferia na relação do homem. Uma grande seca, por exemplo, provocava uma mudança de local, porque então assim, o homem não estava totalmente dominante a natureza, não é ele que dominava a natureza. Então era uma relação de idas e vindas, era uma relação... Era praticamente um homem nu ali na natureza, sozinho. Exato. Às vezes a gente fala harmônico porque não tem essa questão da produção de lixo, que a gente vê hoje aí, que o homem faz e que agride o meio ambiente, como tentando o homem dominar, né, os recursos. Na história as pessoas não viram os homens, os antigos, né? Eles têm uma percepção, fazem os desenhos deles lá, tinha barba, tinha isso, aquilo. Eu entendo muito que eles tinham a única coisa que eles tinham pior que a gente é a perspectiva de idade de vida. Porque alguma doença, alguma coisa acabava matando, porque não tinha remédio, não tinha nada. Mas eles viviam em total harmonia, porque eles caçavam a quantidade que eles iam comer, né? Não precisava ter supermercado guardado com a quantidade de coisas que tem, a quantidade de boi que tem para poder matar, para poder comer, que acaba afetando a camada de ozônio e tudo mais. É importante mencionar que esse impacto do homem no meio, ele é passível de até processo geológico. A gente, desde 2008, já tem uma teoria que diz que a gente está só a escala geológica é Pleistoceno até 12 mil anos. Holoceno, a gente estaria nesse Holoceno. Entretanto, desde 2008, há quem diga que a gente já está no Antropoceno, que é uma escala geológica, desde a Revolução Industrial, que o homem já conseguiu modificar tanto o meio que há no seu extrato um registro que, por exemplo, se houvesse um lapso que todo mundo sumisse, uma extinção, e viesse um arqueólogo do futuro, há 3 mil anos atrás, ele conseguiria identificar no extrato terrestre o período antropoceno, o período do homem. Então, assim, a relação do homem hoje com a natureza é uma relação que está muito, tirando o El Niño, La Nina, que acontece muito aqui na América do Sul, que afeta, por exemplo, a gente vê a Amazônia, o nível da água elevada, mas tirando essa relação do El Niño e La Nina, o homem agride muito a natureza, né? É uma relação muito... Sim, até hoje, na live da noite, eu vou falar sobre crise hídrica. Essa crise hídrica, ela é
foi proporcionada basicamente pela relação do homem com a natureza, pelo desmatamento, pelo tanto de gases de efeito estufa que são liberados na natureza e tudo mais. Esse é um processo que iria demorar 200 e poucos anos se fosse usando os recursos da maneira correta. Mas ele já vem desde 2008 e hoje a gente vai estar falando hoje que a gente vai ter esse processo até o fim do ano, assim, bem complicado. Recursos hídricos, hoje vamos ter uma live às 8 horas falando sobre os recursos hídricos, a crise hídrica que nós estamos vivendo. Fazendo assim, se a gente ter uma estação de tratamento de esgoto está dando tanta polêmica, vai ser um luxo, porque daqui a pouco a gente não vai ter mais água, né? Exato. Quanto mais tratar a água, né? Uma das coisas que eu gosto muito do homem pré-histórico é que foi ele que inventou a compostagem. Né? Sim, tinha toda uma relação de matéria orgânica, por exemplo. Tem a TPA, que é muito utilizado no norte, na Amazônia, que são as terras pretas indígenas, né? Sim. E aí é tudo através de matéria orgânica, e há muito essa discussão, foi de forma total, inicialmente foi de forma totalmente proposital? Não, é porque a arqueologia consegue identificar essa relação. Quando vocês falam em crise hídrica, a gente se remete a uma predicção de qualquer arqueólogo. Por exemplo, qual é a necessidade do homem, de todo mundo, de água. Então, o Egito foi dádiva do Nilo, né? Então, é aquela frase pomposa que todo mundo comenta, mas aconteceu aqui, cara, acontecia há 1000 anos atrás aqui em São Simão, o córrego Tamanduá, os grupos estavam muitos ali próximos, alocados, essa relação do meio, tinha necessidade do consumo da água, então é muito uma predição arqueológica, tem encontrar muitos grupos arqueológicos, sítios arqueológicos próximos de curso d'água, porque essa necessidade todo mundo tem. E você vê pela história que aqueles grupos se formaram ali perto do recurso hídrico, depois foram assim, eles sendo bem assim, de forma bem leiga, né? Mas se tornaram sedentários, formaram suas casinhas, foi crescendo, virou uma cidade, realmente uma cidade sempre perto do recurso hídrico, né? O recurso hídrico começou a ser usado para ser dejetos. Na época que você falou, eles usavam o recurso hídrico para sobreviver. Né? E aí a Revolução Industrial começou a usar isso para outros fins, né? E aí se a gente olha, por exemplo, e aí a gente entra em temas até sensíveis, por exemplo, quando a gente olha, por exemplo, a Mesopotâmia, e aí é o que a gente aprende na escola, o rio Tigres, o rio Eufrates e tal, todo esse contexto ali, a arqueologia tem sítios ali de 300 mil anos atrás, 300 mil anos atrás. Então imagine só o impacto disso para a arqueologia, ou seja, a necessidade sempre é iminente, a água é iminente, né, em relação ao homem. Então, assim, ainda mais no contexto da pré-história, essa necessidade é aumentada. Por exemplo, no frio, uma coisa, no sul do país, no frio, onde faz mais frio, a gente identifica casas subterrâneas, ou seja, a relação com o meio, a gente identifica os para quê? Para se abrigar do frio, ou seja, há uma necessidade maior do homem se adaptar ao meio. Sim. E criar mecanismo. Hoje a gente consegue mitigar bastante esses efeitos sobre nós através de toda a rede de construção, dos aparatos que a gente tem, tecnológicos, não no sentido somente de máquina, mas no sentido de produção antrópica. Então tudo isso a gente consegue mitigar esse impacto, mas quando a gente olha para a pré-história, esse impacto
é gigantesco no grupo. E aí você identifica, por exemplo, pandemias. A gente encontra na arqueologia. Qual é o principal vetor que a gente identifica de uma pandemia? É onde a gente encontra uma série de esqueletos, tudo da mesma época. Ou seja, aconteceu alguma coisa. E aí você vai identificar através de análise óssea dos isótopos e você consegue identificar que houve uma grande pandemia. Então a pandemia que acontece hoje, ela não necessariamente ela veio de uma forma produzida, é uma coisa que na arqueologia se estendia muito grande. Por exemplo, vou dar uma relação, o que matou muito indígena no Brasil não foi guerra, não foi os europeus, não foi essa dominação, teve muita morte, principalmente quando a gente fala do Anhanguera, a gente fala Bartolomeu Bueno, as bandeiras que entraram, mas o que matou a maior concentração de índio foi uma questão biológica, foi a gripe. A gripe, não necessariamente a espanhola, mas a gripe, porque eles não tinham anticorpos para a gripe. Então, o que aconteceu? Ou seja, eles estavam mais suscetíveis. Né? Essa antropização do corpo em relação às vacinas já é uma coisa da Europa. O Brasil ainda não tinha isso, né? Então o que matou a maior quantidade de índios é essa questão da gripe. Então a gente consegue ver o quão expostos eles estavam em relação ao meio. E quando a gente fala disso, não tem como desassociar, né? E a gente pode falar assim que o homem primitivo em relação ao meio ambiente, ele tinha sua harmonia porque ele não produzia, não degradava tanto o meio ambiente. Porém, o meio ambiente não era tão harmônico com o homem quanto a gente pensa, no sentido de ele estava mais exposto às condições climáticas, ao frio, ao calor, às coisas recicláveis. Sim. E outra, o impacto de um grupo nômade ou sedentário é um impacto local, é aquele impacto mínimo, é aquela coisa direcionada. Por exemplo, quando a gente fala de geomorfologia, que a geomorfologia estuda todo o relevo da Terra, né? Antropogênica, que é do humano. Quando a gente fala de geomorfologia antropogênica para o contexto pré-histórico, a gente identifica os sambaquis, ou seja, o grupo ele modificou o relevo, entretanto foi uma coisa pontual, foi uma coisa que o impacto, o homem estava mais exposto, né? Eu acho que é bem isso, essa discussão é interessante. E aí, uma das funções da arqueologia é discutir o passado, porque o passado reflete no que a gente vive. Qual é o nosso impacto? O quão a gente está exposto ao meio ambiente? E aí entra a questão dos recursos hídricos, aí a gente identifica vários elementos. Os profissionais todos que a gente tem, a gente começou a inventar uma par de coisas para ficar mais confortável para a gente, né? O homem usou essa inteligência para isso, mas não usou essa inteligência para, eu vou fazer um material que dura 1000 anos, né? Mas ele não precisa do descarte desse processo. Esse processo aí, vamos falar do plástico. Eu não acho o plástico vilão, né? O vilão é o ser humano que não sabe como lidar com ele. Essa foi uma coisa interessante da pandemia. As pandemias são sazonais, né? São sazonais. Existem de época em época. São sazonais. De época em época, né? Mas nessa sazonalidade, o impacto da mortandade é absurdo. Por exemplo, o México, os astecas, eles foram exterminados por uma pandemia, cara. Então, e aí diz que aí há relatos etnográficos que contam que foi um preso, cara, um preso que entrou no navio espanhol, fugido e estava contaminado. E chegou lá, Disseminou que acabou. Então, acabou com a civilização milenar. Então, quando eles estavam dentro de uma cápsula
que eu acho que é a definição correta, é uma cápsula biológica. Eles estavam ali segregados. Estava no meio deles. Exato, e o meio tinha essa relação. Não havia um contexto de um vírus que entrasse. Mas, enfim, por exemplo, uma coisa muito interessante da gente comentar, e aí eu posso até dizer, por exemplo, os Pampas, que eu já estive na questão da Argentina e tal, lá nos Pampas e tal, a galera construía, eles utilizavam plataformas, ou seja, eles tinham meio, mas tinha uma tecnologia que eles conseguiam viver naquele ambiente. Por mais que o ambiente era severo, desde a pré-história, os grupos eles se adaptaram. Por exemplo, na Colômbia, e aí a gente fala na Colômbia, o Rio Madalena, quando alaga é milhares de quilômetros, e aí eles construíam ali valas, eles utilizavam dessa catástrofe para armazenamento de água para irrigação do ano todo. Então, assim, essa relação é uma relação também que o homem se adapta. Por exemplo, um grande vulcão, né, que entra em erupção e tal, as cinzas, Pompeia, né, que é o clássico e tal. É uma relação de ambiente e relação homem e tal. Ou seja, ninguém sabia da informação, as cinzas veio, sedimentou, todo mundo morreu, ficou estático. Aquilo ali é uma cápsula temporal do que aconteceu. E isso aconteceu só lá em Pompeia? Não, aconteceu aqui no sul também, aqui no sul, na América do Sul, onde tem vários relatos de sítios que entram em erupção e aí você consegue identificar no extrato. Por exemplo, a arqueologia escava, identificou uma camada sedimentar acinzentada, profundamente cinzentada, ou seja, próximo de um vulcão. Ou seja, você identifica ali o vestígio arqueológico, depois uma camada sedimentar de cinzas, depois o vestígio arqueológico, ou seja, o que você consegue compreender disso? Que houve um período que entrou em erupção aquele vulcão, cinzas, os grupos se retiraram, depois eles voltaram a ocupar aquela área. Na arqueologia, a gente consegue, por exemplo, através dos paleomorfos, identificar a variação climática há milhares de anos. Você identifica uma turfa, uma região que tem muita concentração de matéria orgânica, uma terra preta, que é rica em matéria orgânica, geralmente pantanosa, próximo de um curso fluvial, um leito d'água e tal. Você consegue, através de um vibracore, que é de um alumínio, você insere ele no solo, retira, corta, faz uma análise paleomorfa. Você consegue identificar, por exemplo, a variação climática que acontecia ali. E essa variação climática que estava ali, você associa ao mesmo período do extrato arqueológico. E aí, Marco, você consegue ver, por exemplo, cara, nesse mesmo período a galera saiu, teve muita chuva nessa região, a região ficou muito úmida e tal, a galera saiu daqui. E aí você consegue, a arqueologia é uma ciência, é isso que é uma coisa muito séria. E assim, a gente consegue, através de vários elementos da natureza, do meio, identificar esse conhecimento pretérito e trazer ele para uma realidade do museu. Legal. Acesso a todos. Legal. Assim, então, a minha pergunta, o homem pré-histórico vivia a mulher da natureza. Total tinha uma relação de impacto mínimo. Bem mais harmônica do que nós A vivemos. gente está tendo a tendência hoje a gente voltar a algumas coisas que eram antigas, como usar materiais de madeira, materiais, estou muito ligado nessa escova de dente de bambu, e vamos usar de plástico. Então a tendência está voltando algumas coisas que a gente vai utilizar por mais tempo. Você pode perceber naquela sala da imigração,
os materiais eram feitos mais para durar. Depois entra nessa moda de plástico, essa comercialização, esse autoconsumo, e as coisas ficam menos duráveis. E aí tem maior descarte. Depois da Revolução Industrial, o clima do planeta foi assim. E o impacto chegou aqui no Brasil da Revolução Industrial, chegou no segundo período do século XIX, ou seja, de 1850 até 1900, você consegue identificar faianças comuns em grande quantidade. Em grande quantidade. E aí, o que você poderia identificar, por exemplo, de uma louça portuguesa, é o requinte, por exemplo, uma porcelana, que todo mundo chama de porcelana, mas não, porcelana é uma classe dentro das louças. Tem a faiança comum, faiança fina, tudo isso a arqueologia também estuda no período histórico. E aí essa revolução, esse impacto, principalmente aqui no Brasil. E aí você identifica, cara, esse corte, esse sumiço da nossa mata, né? Hoje a gente vê assim, muita mata aqui, mas é uma mata mais secundária, né? Formou a primária, foi totalmente dizimada por conta do café, alimentar as locomotivas, que eram locomotivas a vapor. Então assim, depois da quebra da bolsa, aí a gente está falando em 1930 e pouco, aí já tem aí a formação de pastos, silvicultura, que é eucalipto, pinos. Então assim, a gente vê todo esse processo histórico de grande degradação do ambiente. Né? Em 60 anos, a mudança de clima foi uma coisa que não aconteceu em 2, 3 mil anos. Os pré-históricos. Então, hoje, por exemplo, nós hoje não vivemos em harmonia com o meio ambiente. O meio ambiente, ele... Mas ainda podemos. E isso que a gente está fazendo, a gente está discutindo, é justamente isso, para a gente poder voltar, seguir o Acordo de Paris, são políticas públicas voltadas para o meio ambiente, são coisas que a gente pode implementar no nosso dia a dia. Né? Atitudes, ações, coisas que a gente pode fazer, cuidar também de patrimônios nacionais. A gente olha assim para o nosso... Dentro da Agenda 2030, que é um processo que engloba tudo isso que a gente falou, né? Para a gente chegar até 2030 com 50% disso realizado, que é patrimônio, é cultura, combate à fome, combate à agressão feminina, todo um processo relacionado junto com o meio ambiente. Você trabalha no meio ambiente, trabalha isso aí também. Trabalho social. Eu trabalho numa escola que eu vou lá e eu tenho que perguntar primeiro para o aluno se ele almoçou, cara. Porque como é que eu vou dar aula para ele com fome? E é uma realidade, não é só daqui, é uma realidade maior. Faz parte desse processo. Então, muitos professores de universidades hoje são as ODS, né? Estão entrando dentro desse processo para que a gente tenha uma coisa mais completa. Não só eu ser aquele radical que vou falar com você só do meio ambiente. Só do meio ambiente, não faz isso, não faz isso, não faz isso. Uma hora você vai já Como você vai falar para um cara que desmata ali para fazer carvão, né? Perto da mata, desmata, vai fazer carvão, porque ele precisa se alimentar. Né? A questão ambiental, a questão social, então realmente está tudo ligado. A ideia da enxada para eles começarem a fazer os canteiros. Né? Eu acho que assim, esses programas sociais são importantes, mas a gente tem que começar a fazer uns trabalhos de capacitação para a agricultura familiar, a agroecologia, todo esse processo aí que, além de ser uma fonte de renda, é uma restauração da natureza. É um processo bem legal, bem interessante e que a gente está tentando chegar nele aí. E essas discussões que vêm desde segunda-feira para cá, né, cada dia tem uma coisa diferente, né? E hoje foi para mim foi uma aula, né? Eu tive uma aula tentando aqui, vendo as coisas aqui, vejo ali, vejo lá. Mas foi uma aula, assim, basicamente histórica, de como que é, por que aquela pedra lascadinha assim, por que aquela assim, por que aquela assim. E isso faz parte do ambiente. Sim. Você vê o homem pegando elementos da natureza, transformando para ele poder utilizar, como a gente viu ali a mão de pilão para manufaturar o grão, né, o
grãos, você vê aí a flecha, a questão da caça, e aí você vai vendo todo ele acabando incrementando cada vez mais a construção da sua casa. Uma coisa que eu não passa no tem criança Simão que nunca veio no museu. Nunca veio no museu. Aliás, uma coisa muito importante para todos vocês que estão enxergando, estão vendo essa live, é o seguinte: a necessidade constante de estar no museu. O museu tem que ser segunda ou terceira casa de todo mundo. Todo mundo tem que vir no museu. Não adianta vir uma vez a cada 5 anos. Não, diretamente essas peças fazem parte de um acervo maior e são trocadas, são revezadas de tempo em tempo. Então tem essa necessidade de a busca pelo conhecimento, principalmente originário daqui da região. Exato. Bom, gente, estamos encerrando, já 1h30 de live. Eu quero agradecer aí ao Didi, que está aqui conosco sempre. Hoje a gente vai ter uma live muito legal às 20 horas com o secretário de Estado da Infraestrutura e Meio Ambiente. Quero agradecer ao nosso arqueólogo, aqui é nosso já, né? Eliezer Botelho aí, chegou recentemente de Sergipe, né? E vou passar para encerrar a bola para a Glorinha para falar sobre o museu, sobre se quiser fazer uma visitação, Glorinha. Tá, gente, ó, como eu disse, o museu vai estar aberto, tá? A partir de agosto, tá? E pesquisa a gente está fazendo, é só ligar e marcar. Exato, qual que é o número? O telefone do museu é 16, o código de área 3984-9064. Beleza, tá? tem um e-mail? E tem o e-mail do museu que é fundacão.funcos@gmail.com. Tem o site do museu, que é www.museusimonense.com.br. Tem o Facebook do Museu Histórico Simonense e tem o Instagram. Então, todas as informações sempre são passadas pelas páginas do museu. Tá? Amém. Obrigadão, Glorinha, por ter nos Lembrando recebido. que o museu é parceiro nosso da Semana do Meio Ambiente desde o primeiro dia. Exatamente. Gente, brigadão, Eliezer, brigadão aí. Fica com Deus, gente. Tudo de bom. Até.